Pré-candidato ao governo de Goiás, cada vez mais ampliando a sua base de apoio, Volmir Amado é o nosso convidado aqui do Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje com o nosso convidado, pré-candidato a governo de Goiás, Volmir Amado. Obrigado pela presença aqui, candidato, pré-candidato, né? Pré-candidato a candidato. Muito obrigado, sentimos muito honrados com a sua presença aqui. Boa noite, professor Daniel, boa noite a você que nos acompanha. Obrigado pela homenagem de sua presença, participação conosco. Para mim é uma alegria muito grande também revisitar aqui a PUC TV e também, claro, este belo programa que já se estende em centenas de edições e o bem que faz, afinal, toda a presença que ele ocupa também dentro da emissora. Muito obrigado, obrigado. Então, Volmir, vou te chamar assim, professor, mas o nome aí que está colocado mesmo para disputa é Volmir Amado, né? Quer dizer, agora a pré-candidatura está oficializada pelo partido e é irreversível, enfim, a candidatura está para valer mesmo. Sim, a candidatura está oficial. A pré-candidatura, né? A pré-candidatura, o nome está colocado, ele vem por uma gradualidade. Em novembro do ano passado, eu apresentei o nome, era apenas uma apresentação, e isso foi feito numa reunião ampliada do diretório estadual, com a presença de presidentes também de diretórios municipais do estado de Goiás. E depois isso foi evoluindo, foi dando passos. Nós tivemos diversas reuniões também com a Executiva Nacional, com o GTE, o Grupo de Trabalho Eleitoral, e também toda a visão que o PT tem, porque a decisão sempre mais ampla e definitiva é sempre da Executiva Nacional. Por quê? Seja por razões regimentais, seja por razões de uma visão estratégica de mudança no país. Então é por isso que é todo o diálogo que íamos fazendo com Brasília e com a Executiva Nacional. Agora, depois, teve uma fase, há uns 2 meses atrás, que foi uma decisão da parte da Executiva estadual, pelo meu nome. Aí nós já tínhamos passado também por vários outros que haviam apresentado seus nomes, o que era uma possibilidade de aliança, de convergência. E, por fim, quando foi 20 dias atrás, então nos foi comunicado em Brasília que já se pudesse fazer uma reunião ampliada da estadual em que fosse deliberado pelo nome. Assim foi feito, saiu um comunicado, uma posição oficial, e dela o meu nome foi apresentado. Foi um encontro regional do PT, né? Se não me engano, dia 9 de julho, que é um encontro que tem os delegados e tal. O seu nome foi o único que foi apresentado. O único nome apresentado. Entretanto, nós seguimos uma recomendação que foi a seguinte: manter vacante, manter sem preencher a vaga de senador e de vice-governador. Okay. Porque isso deixa aberto a possibilidade de aliança, de ampliar mais os apoios e de ter como também dialogar com outros partidos. Então, veja, o meu nome é o nome do Partido dos Trabalhadores. Este é o nome para pré-candidatura a governador. Entretanto, como lhe disse, tem ainda esta possibilidade de diálogo com outros partidos e de deliberação pela federação. Porque a UPT fez uma federação e nela participa também o PCdoB e o PV. Então, claro que as coisas agora... A prioridade é para a federação, para ocupar esses outros cargos? Pode, sim ou não. A federação é que vai decidir isto. Os 3 partidos em conjunto decidirão por esta... Se faz aliança com outras siglas além dessas 3. Vai ainda, o cenário ainda está em movimento e vai assim sendo construído. Mas isso está funilando, né? Porque hoje é 19, o programa está indo ao ar hoje de 19, e até o dia 5 isso tem que ser resolvido, não? Sim, agora os tempos cada vez se tornam mais exíguos. Então, dia 5
quer dizer, os tempos eleitorais, ao prazo legal também. Sim. Então precisa de uma decisão definitiva. Só que exatamente por isto, neste período, as coisas se aceleram. Não só de nossa parte. A definição já começa a ficar clara para todos os demais partidos e com as demais candidaturas também. Então, o que teve de reflexão, discernimento ao longo de meses, agora já chega para um afunilamento mais definitivo. Você teve uma longa trajetória na educação, foi presidente do CRUB, da ABESC, entidades nacionais que representam o ensino superior. Você chegou a ser o presidente, né, do CRUB, da BRUC e tal. E além de reitor da PUC-Goiás durante tanto tempo, experiência como docente, como professor, sempre na área da educação, doutor, pós-doutor, né? E também na igreja, sempre muito atuante, como teólogo, como agente pastoral, como líder, né, religioso e tal. O que de repente você... Não é que deixa tudo isso, mas... mantendo todo esse know-how, toda essa trajetória, você de repente resolve dedicar à política. O que te levou para a política? Bom, primeiro, professor Daniel, a meu ver, uma liderança não se improvisa. Havia muito no passado uma interpretação que um bom líder, ele já nasce talentoso, nasce com qualidades. Eu penso que isso, claro que é muito importante. Há quem nasce com boa voz para cantar, há quem nasce assim com uma habilidade especial na matemática, na música, nas artes. E, portanto, a liderança, claro que traz alguma coisa de qualidade pessoal. Mas, sobretudo, o exercício da liderança ou os dons que se tem, eles precisam ser exercitados. Então, estas longas décadas da vida, no campo pastoral, no campo da educação e também, sobretudo, na gestão, de alguma maneira foram me burilando, me preparando, me capacitando. Agora é o seguinte, depois de quase 37 anos como professor, eu sentia que, de alguma maneira, esta fase estava se concluindo, estava por ser encerrada. E havia ainda, portanto, diante dessa minha condição pessoal, 3 possibilidades, chegando aos 60 anos de idade. A primeira é o caminho da aposentadoria mesmo, interromper por aí. E é possível, seria bom. Nós temos uma família em que somos 7 irmãos, todos saímos muito cedo de casa, e essa vontade dos irmãos e a família poder conviver um tempo maior, porque nos encontramos pouco tempo na vida. A outra possibilidade era, claro, retornar à docência, eventualmente no programa de mestrado, doutorado, mais na pesquisa, que era uma possibilidade de fato. E esta terceira possibilidade, que eu colocava como hipótese, mas muito remota, era da política. Não porque eu já sou filiado há 13 anos no Partido dos Trabalhadores. Entretanto, neste período, eu me concentrei numa presença pública, porém, uma presença que era, vamos dizer, focada na educação, focada na pastoral. E cheguei a refletir sobre isso. Fiz a filiação, mas não é que tinha aquela militância permanente dentro do partido. E procurava manter o foco dentro de minhas atividades, com isenção, com lisura, com honestidade, sabendo do pluralismo que é a universidade e as entidades às quais eu tive a missão de dirigir. Entretanto, chegou um instante, nesta fase, que eu disse, não, agora eu tenho que pensar de fato esta escolha. E fui tendo conversas, e elas foram amadurecendo. E elas foram amadurecendo para candidaturas proporcionais ou para a chapa majoritária. Por fim, chegamos a esta percepção que a chapa majoritária, ela era, nesse instante, para o meu nome, com o meu histórico, mais relevante. Então, chegamos a isso. De modo que é uma decisão de vida, mas, sobretudo, há uma questão de fundo. Nós trazemos conosco uma mística de vida. Quer dizer, eu vim a este mundo para quê? O que eu vou fazer?
O que eu posso fazer de melhor? E sempre acalentei, desde inclusive que cheguei a Goiás, um desejo ardente de entregar a vida pelo bem deste povo e desse estado. Sempre amei o povo goiano, estou aqui há 40 anos e sempre com desejo de fazer algo. E assim procurei fazendo ao longo das décadas, mas de repente me pareceu, nesta fase da vida, que é possível dar uma presença e uma resposta diferente, em nome deste povo, mas de minha própria consciência, da aposta de minha vida numa causa que eu acredite honrosa, importante, decisiva e na qual eu possa colaborar. Então não tenho como ficar indiferente diante de toda esta conjuntura e na qual eu posso dar a minha contribuição. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Tem muita pergunta para fazer. Vamos ver como é que a campanha, né, vai ser organizada pelo pré-candidato Volmir Amado e a equipe que o apoia. E também vamos perguntar sobre mais alianças e outros apoios. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos aqui entrevistando o pré-candidato ao governo de Goiás, Volmir Amado, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, você falava no bloco anterior da sua trajetória e tal, na área de educação, na área religiosa, dos programas comunitários e tal. Pode-se dizer que essa será a sua linha de atuação principal, a principal referência da sua campanha é a área de educação e projetos comunitários? Nós temos um conteúdo programático que é muito importante e que norteia não só a minha trajetória pessoal, mas uma necessidade que o Estado e o país experimentam. Então, primeiro, um clima geral. Eu penso que também no Estado e no Brasil nós precisamos pacificar a sociedade. Menos ódio, mais amor, mais fraternidade, mais justiça social, mais sensibilidade para com os pobres, mais inclusão. Então, é um clima que me parece se deva construir e que a boa liderança, o bom líder, os homens e mulheres que estão à frente, seja na vida política partidária, mas seja também na sociedade civil, devem dar este bom exemplo e devem inspirar a sociedade para nos unirmos todos num projeto, numa causa comum, pelo país e pela vida, pelo direito à vida. O segundo ponto importante é quanto ao plano de governo. O plano de governo segue as diretrizes também do plano de governo nacional. E nós colocamos 3 grandes ênfases que são emergenciais, que é o fome zero, desmatamento zero e despejo zero. E depois tem o conteúdo programático que é de médio e longo prazo. Então, sim, educação, saúde, moradia, meio ambiente, são as várias outras ações, infraestrutura, desenvolvimento econômico, são várias outras frentes que elas são de médio e longo prazo e que elas implicam, portanto, todo um aspecto de implementação gradual de um planejamento estratégico. Os 3 primeiros pontos são muito decisivos. O primeiro dele, é do Fome Zero, não é um mero título. Também não é só um programa. A questão é, 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Sim. E metade quase da população brasileira está em situação de insegurança alimentar, que significa, não sabe se vai ter a refeição seguinte. Nós entramos no mapa da fome. Aqui em Goiás, nós estamos com quase 400 mil pessoas que passam fome. Num estado exportador de comida, de carne, de soja, de milho. Só que nos meses de janeiro a maio, nós tivemos, em relação a 2021, um crescimento de 12% na quantidade de exportação de alimentos. E, quer dizer, de um modo sempre mais crescente, nós temos um Estado produtor, um Estado que gera alimentos e que seu povo passa fome.
nós tivemos na exportação do agronegócio mais de 640 milhões de dólares só agora, neste primeiro semestre. Então, você veja a escala do negócio que existe, o volume de comida que está sendo exportada, por quem compra carne lá fora. Claro, se fosse para exportação pelo menos a um país pobre na África, alguém que você tira a comida daqui para matar a fome de alguém emergencialmente em outro país, é compreensível. Mas você tirar a comida deste povo e levá-la toda para fora e deixar o povo passar fome, realmente é de uma crueldade enorme. Então, um governo que se preze, um governo que tem compaixão para com seu povo, um governo que quer ser representativo de sua gente, ele deve, a primeira coisa, fazer isto. A primeira coisa deve ter, pelo menos, todas, crianças, idosos, famílias, homens, mulheres, todos, que tenham pelo menos 3 refeições por dia. E que no prato tenha comida. E que a família possa se sustentar. Então, isto é o ponto fundamental. Claro, urgência da educação, da saúde, do cuidado do meio ambiente, mas a fome, como dizia Betinho, lá na década de 90, a fome tem pressa. A fome tem pressa. Ela não se pode esperar isto. Então, não é que falte comida. O que falta é justiça. Agora, como vencer a barreira desse agronegócio endinheirado do Jequitá e que sempre rejeitou apoiar projetos sociais, projetos que visassem a emancipação do povo? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que o agronegócio, ele ainda pode ser viável e deverá sê-lo, desde que seja um agronegócio sustentável. Sustentável quer dizer que não acabe com a água aqui no estado e no Brasil, que ele não acabe com o meio ambiente, que ele não envenene toda a terra com agrotóxicos. Então, quer dizer, é possível pensar uma agricultura de alta escala também, mas que seja sustentável e que seja equilibrada com a agricultura familiar e com a distribuição, abastecimento e distribuição de alimentos para o seu povo, para o Brasil mesmo, em primeiro lugar, colocado como prioridade. E segundo me parece que alguns na política do agronegócio não avaliam suficientemente por que cresceram no volume desse negócio, que foi aonde. E isso é grande ingratidão de alguns do agronegócio, não todos, de alguns. O agronegócio teve seu lastro de expansão, de crescimento, quando? Não foi no governo atual, do qual eles apoiam de um modo tão renhido, alguns deles. Foi onde? No governo Lula, no governo Dilma. Foi aí que você olhava o principal fomento. Inclusive a abertura dos portos para a China, para a Ásia e para a Europa. Todo o comércio internacional, por um lado, que foi feito pelos governos do Partido dos Trabalhadores, e por outro, toda a linha de crédito, o volume de crédito tido nos governos do PT é que deram esse impulso, esse lastro para o agronegócio que nós temos hoje do ponto de vista da escala da produção. Agora, o que não queríamos era o seguinte, um agronegócio que não fosse sustentável, que abrisse torniquetes de água a torto e direito e que prejudicasse os mananciais e o lençol freático, e não queríamos também que tivesse deixado de produzir alimentos para o próprio povo, portanto, centrais de abastecimento, agricultura familiar, os 40 assentamentos no estado e os milhares deles no Brasil. Quer dizer, esse pessoal que produz o feijão, que tem lá os ovos, o leite, toda aquela produção agrícola e que chega na mesa de quem está na cidade, que planta de manhã para depois no almoço e na janta, aqui na cidade, nós termos o alimento, esse pessoal precisava ter sido apoiado. E a situação é que eles, de um modo sistemático, foram deixando de ter linhas de crédito, investimento de tecnologia. O que se fez?
Você colocou toda a ciência, a tecnologia, as novas tecnologias do campo da agricultura para o agronegócio. E a agricultura familiar ficou de lado, porque a agricultura familiar, o pequeno agricultor, ele também precisa de tecnologia. Ele também precisa dos inventos da ciência. Ele também precisa de inovação para ter seu impulso. E também precisa do seu escoamento de produção. Não só pensando no escoamento da produção para o agronegócio, mas que o pequeno agricultor, onde é que ele vai colocar a venda de seu alimento? Você veja essa tensão, por exemplo, Prefeitura de Goiás tem a moeda social, aquela que seria o equivalente à Bolsa Família, a que chamam de moeda social, eles dão, por um lado, para a população, lá no município, mas aquele dinheiro ele pode ir onde? Gastar na agricultura familiar. Então você resolve duas pontas simultâneas. De uma, a família que está em situação de carência financeira, e do outro, aquele que está produzindo e precisa ter para quem vender. Perfeito. Então é preciso de uma criatividade, de um investimento e de um impulso novo. Veja bem, por exemplo, Goiás está cheio desses ginásios que estão praticamente inativos. Eu me pergunto e penso, claro que em diálogo com as comunidades, com os municípios, se não é hora de transformar e otimizar estes, ter a Feira do Agricultor para poder oferecer semanalmente nas cidades de pequeno e médio porte e aqui em Goiânia os produtos agrícolas desta agricultura e, claro, otimizar, comprar para a merenda escolar, comprar para as casas de repouso, para os hospitais públicos, para as instituições públicas em geral, se isso não é possível. Quer dizer, soluções tem, basta uma visão de governo que veja conjuntamente e a serviço, sobretudo, dos mais pobres. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Aí vamos falar um pouquinho mais da organização, né, da preparação aí para começar a campanha eleitoral nos próximos dias. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, com o pré-candidato ao governo de Goiás, Volmir Amado, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, do PT. Então, você já falou aí, numa das suas falas, sobre a federação do PT com o PV e PCdoB, né? Que aqui em Goiás as conversas estão bem adiantadas e há uma discussão de toda a campanha, inclusive da definição dos nomes para o Senado, para vice, mas com abertura, inclusive, para outros partidos, né? E em nível nacional, além da federação, o PT também conta com uma aliança aí, com uma coligação com o PSB, cujo vice Geraldo Alckmin, né, é do PSB, tem o PSOL e tem Rede Sustentabilidade e o Solidariedade. Como é que está a conversa com esses partidos em Goiás? Bom, primeiro, quanto à federação, não depende em Goiás de aceitá-la ou não, porque é uma definição nacional. Isso é novo, é uma novidade. Certo. Nós estamos aprendendo a fazer isto também, porque historicamente sempre se tinha todas as decisões unicamente dentro do próprio partido. Agora tem que ser decidido, deliberado, conversado com o conjunto dos partidos, destes três partidos conjuntamente. Quanto à coligação nacional, ela não é automática nos estados. Okay. Ela depende de, claro, são, vamos dizer, grandes alianças, mas depois tem situações locais mais ou menos favoráveis, dependendo de um partido ou de outro, nas suas injunções, aceitações ou recusas locais. Então é uma questão de ser construído. Quanto à questão de alianças no Estado, bom, talvez as pessoas nem sempre compreendem isso, mas como A uniu com B, como C uniu com A, essas coisas de composições. Isso, de fato, todo partido é preciso fazer, porque ele almeja fazer claro, ser vitorioso, por um lado, e, por outro, ter governabilidade, como dizemos. Quer dizer, lá na frente, uma vez vitorioso, como é que vai governar contando com as principais forças políticas que existem no país ou no Estado. Então, assim nós fizemos como qualquer partido faz,
dispostos, abertos no diálogo para ir construindo isto. Eu mesmo, claro que a presidenta do partido, a executiva também do partido, foram conversando, discutindo. Eu mesmo, desde metade do ano passado, fui conversando com diversos, inclusive com o Daniel Vilela, que depois, com o Iris Rezende, isto lá atrás, há um ano atrás. Depois eles foram tomando seus caminhos diferentes, havia dialogado com o Gustavo, havia dialogado com... Depois chegou o Wellington também. Então, veja, são todas possibilidades que são decomposições e de alianças, porque a gente não vai sozinho, você vai com um grupo mais amplo. E chegamos à etapa atual. A etapa atual realmente é o pré-candidato. Como eu disse, tem vice e senado em aberto e, claro que isso pode se submeter a modificações. Essas vagas podem ser tanto da federação quanto de um outro partido que não está na federação. Exatamente. Mas as coisas estão, vamos dizer, se afunilando bastante. O que nós temos a rigor agora, como horizonte, pelo menos, ainda de algum diálogo, eventualmente é PSDB. PSDB, há essa possibilidade do PSDB unir com a chapa do Há uma PT. possibilidade de diálogo, Okay. há uma possibilidade de construção, porque os outros já fecharam. Patriota é impossível, né? Porque Sim. fechou questão. Sim, todos foram fechando com outros. Eventualmente PSD também. Claro que nós temos afinidade com o PSOL, com Rede, com o PSB, que são partidos de primeira hora e que já estão coligados nacionalmente. Certo. Então, isto já é uma conversa que vem há mais tempo. Mas vamos dizer, uma possível aliança, ou pelo menos um diálogo, ele já está se restringindo agora a partidos como PSD e PSDB, além destes outros do que já é coligação nacional. Este é o cenário, este é o quadro, vamos dizer, hoje. Pode ser que amanhã já mude. Pode ser que isto agora é um movimento que se acelera bastante nesses dias. Então está aberto ainda, além da federação, unir nesse projeto outros partidos além da federação. Sim, nós dissemos isto. Até o PSDB. Sim, nós dissemos isto desde o início. Claro que existem critérios, sempre existem dois critérios fundamentais de nossa parte, que a primeira é apoiar o governo Lula. Não tem como ser diferente. Okay. Se quiser apoiar um outro candidato nacionalmente, não é possível. aí já não tem como. E segundo integrarmos concepções programáticas. Quer dizer, não é uma coisa fisiológica. Entendi. Falei do Fome Zero, eu falei de desmatamento zero. Ora, se alguém quer vir compor conosco, mas para devastar o cerrado, aí não dá. Não dá. Continuar acabando com a Amazônia, destruir a água, a terra, aí não dá. Se alguém quiser despejar, e tem toda uma intencionalidade de promover despejos, como já tivemos aqui no Estado, aí também não dá. Quer dizer, tem que acolher uma pauta política programática, uma pauta de governo que ela atenda a estas urgências maiores e estas causas, a esta visão que nós temos de sociedade. Claro, um pode enfatizar mais a questão fiscal, o desenvolvimento econômico, outro pode acentuar mais a sustentabilidade ambiental, a inclusão de minorias ou maiorias, enfim, cada um tem uma ênfase, mas isso, sendo possível compor, ok. Então é uma composição de conteúdo programático, de visão de governo, principalmente isso. E aí, claro que vem as pessoas juntos para fazer esta liderança de uma visão de sociedade, de uma visão de governo a serviço da sociedade. Quais as chances que você vê de você ser eleito governador de Goiás? Eu vejo grandes chances, grandes chances. Veja, claro que há candidatos outros aí que têm um histórico no Estado, tem um histórico de gestão pública e um deles que está com a estrutura do Estado, está com a máquina, está com um avião, está com jantar para prefeito, teve inaugurações até esses dias,
está com uma exposição permanente. Então, há uma desigualdade nisso. Entretanto, está com um desgaste muito grande. Porque o governo Caiado é a cara do governo Bolsonaro em Goiás. Com seu jeitão, mas é uma sustentação política do que é no país, é feito no Estado pelo governo Caiado. Então, isto daí lhe traz uma compreensão da parte da sociedade muito negativa. Depois, tem o segundo ponto, que é o seguinte: a direita está aí com pelo menos 3 candidatos apoiando o atual presidente da República. Então, de modo que o que eles fazem aí é fracionar. E nós estamos, é claro que tem a candidatura de esquerda do PCB, uma eventual apresentação do PSOL, mas realmente como candidatura de envergadura é esta da federação, é esta nossa. E nós temos, para você ter uma ideia, o nosso candidato a presidente da República, Lula, que aqui no Estado ele está numa liderança enorme. Então, quer dizer, ele também é um carro-chefe do ponto de vista eleitoral, porque ele alavanca os votos. Isso sempre acontece, né? Na eleição passada mesmo aconteceu isso em Rio de Janeiro, São Paulo. Leva à indução. Os caras foram por causa do candidato a presidente. Depois tem um outro componente também, que é do próprio partido. O partido foi achincalhado, passou pela grande aprovação, porém, é o partido mais admirado do Brasil e em Goiás. 28, enquanto outros, MDB, PSDB, outros partidos, tem 1%, 2% que lembram do partido, nem lembram a cor que o partido tem. O nosso sabe o número, as pessoas sabem a cor do partido, e 28% da população, quando declara simpatia partidária, destaca o Partido dos Trabalhadores. Então, veja, nós trazemos já uma carga histórica de liderança, de trabalho construído. São quase 45 mil filiados aqui em Goiás. São milhões no Brasil. E de trabalhadores. Então, você tem resultados também de pesquisa, por exemplo, para a presidente da República, que exatamente naquilo que você havia citado, do agronegócio, lá o Lula ganha. Então, veja, há um conjunto de fatores que me leva à convicção de que nós temos reais chances e vamos para o segundo turno. De um modo determinado, com uma aliança ampla, bem consolidada, nós seremos vitoriosos no estado de Goiás e vamos mudar esse estado para muito melhor do que está. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, né? E nós vamos ver agora quais são os próximos passos do nosso entrevistado aqui, pré-candidato ao governo de Goiás, Volmir Amado. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos hoje entrevistando o pré-candidato ao governo de Goiás pelo PT, o Volmir Amado. Então, quais os próximos passos agora, Volmir? Eu não acostumei ainda, sempre é professor Volmir, depois de 37 anos, é professor, né? Volmir Amado, quais são os próximos passos agora, até, enfim, consolidar a candidatura? Porque agora é pré-candidato, né? Mas tem todo um protocolo ainda para cumprir, para oficializar definitivamente a sua candidatura, mais do vice-candidato ao Senado, né? Bom, agora de fato é a composição da chapa majoritária, olhando os candidatos. Para o Senado nós temos dentro da federação a apresentação de 3 nomes, Vanderlei pelo PT, Cristiano pelo PV, Partido Verde, e a Denise Carvalho pelo PCdoB. E claro que são nomes apenas apresentados e a vaga, evidentemente, que não está preenchida. Então, é a composição da chapa majoritária, passo simultâneo a conversa com outros partidos para uma possível aliança. Depois caminhamos para a convenção partidária, convenção também da federação,
e, enfim, batemos Já o está martelo. agendada a data da... Ainda não está da agendada. convenção? Entretanto, daí depois, de fato, é a campanha. Aí que é a campanha. Veja, a campanha são 45 dias. Então é muito próximo, muito enxuto esse tempo de campanha. Como é que você está... O partido, né, porque não é só você, mas todo o partido está pensando a organização dessa campanha para fazer o seu nome chegar a todos os eleitores do estado de Goiás? Tem duas etapas. Uma já realizada e a outra por ser construída, por ser executada. A que foi realizada foi essa do período da pré-campanha, que requereu estruturar redes sociais numa perspectiva de pré-candidatura, apresentar os pré-candidatos, não só o majoritário, mas também os proporcionais, também reuniões, a convergência interna, a aglutinação de tendências. Também dentro da primeira etapa, nós fizemos reunião em 27 micro-regiões do estado. Então, andamos pelo estado inteiro, Goiás adentro, nos diversos lugares, cidades de pequeno porte, de médio porte, juntando... Quando a gente fala micro-região, é que escolhia uma cidade e muitos outros, 8, 10 municípios do entorno daquele município, que vinham até o local e aí fazíamos a reunião, conversávamos. Então eu passei esses meses todos viajando também. Íamos, por exemplo, na sexta-feira e fazíamos, vamos dizer, 4 micro-regiões num final de semana, 3 a 4 mais ou menos. Então esta foi a primeira grande etapa, um trabalho grande, exaustivo e muito importante de apresentação das propostas e dos nomes, mas sobretudo também de conhecer a realidade local, conhecer as demandas, os problemas, conhecer as qualidades, os talentos, as lideranças locais, as potencialidades que existem. E isto me fez perceber nesta primeira fase que realmente um plano para Goiás, ele precisa ter, vamos dizer, matizado, ele precisa de recortes. Uma região, às vezes a solução, o projeto, tem que ter assentos, tem que ter ideias, tem que ter perspectivas, tem que ter arranjos produtivos, tem que ter iniciativas ambientais diferente daquela outra região. Uma está suprida de uma coisa, outra tem carência de outro aspecto. Então o Estado precisa termos como uma radiografia. E foi isto que nós fizemos. Mais do que só apresentar nomes e propostas, foi conhecer e principalmente escutar. Porque o povo quer falar, as pessoas querem falar. Elas não, todo mundo vai e fala para eles e eles querem falar também, ué. Eles têm demandas locais que a gente não conhece. Então o nosso exercício da escuta, que é um método político, um método que a gente diz dialógico. Diálogo é a gente falar, mas é a gente ouvir também. Então fizemos isto. A segunda grande etapa é essa de agora. Então essa de agora supõe formatação do plano de governo, que ele é feito em conjunto, o pré-candidato, a sua equipe de apoio e aí todas as contribuições. Vamos fazer uma plataforma para também emendas, sugestões, acréscimos. A rigor é um plano de governo, mas são grandes diretrizes. Depois você vai planificar e colocar cronogramas de execução disso, estando já no exercício da gestão. Depois também nós faremos, nesta fase agora, além disto, é de fato um cronograma. Um cronograma que vamos ver aonde vai ser viável retornarmos aos locais que fomos, ou regiões vizinhas daquelas. Por um lado, faremos isso nos finais de semana. Durante a semana, vamos estar presentes aqui na região metropolitana. E, claro, visita a instituições, visita assentamentos, visita em áreas de risco, diálogo, enfim, afinal, com setores, grupos, instituições, organizações. E, claro, haverá o tempo todo das gravações,
deste trabalho também que precisa se comunicar pelas mídias sociais, afinal todo o trabalho político que vem agora. Já temos um organograma para isto, com as várias atividades, temos as várias equipes que vão planejando, tem quem chega primeiro, organiza, prepara, e o pré-candidato vai indo junto de acompanhando, executando e sendo acompanhado por uma grande equipe partidária que vai junto levando o projeto que temos. A frente do Lula e a sua frente de partido, que eu falo, que geralmente chama frente, né? A coligação é chamada geralmente de uma frente. Então, a frente de coligação do Lula, tem até o nome dela, que eu agora não me lembro o nome, Frente Vamos Juntos pelo Brasil, é a do Lula, né? Não sei se vai ser também aqui em Goiás, Vamos Juntos para o Goiás. Essa frente terá representação dos 246 municípios do estado? Nós temos aproximadamente 220 municípios do estado com diretórios, ou pelo menos com um grupo, um núcleo, que é a semente, ao início, para chegar... Só o PT. Uhum. Porque tem os outros partidos sim, também. Os demais partidos que iremos juntos daí, porque a campanha é da federação. Então, iremos juntos. Então, veja, praticamente em quase todos os municípios de Goiás, nós somos o partido que melhor tem capilaridade no estado. Então, onde a gente chega, sempre tem alguém lá do partido que já preparou, que organizou, que tem o local, que tem os contatos. Você não chega solto numa cidade. Qual o maior desafio para montar uma campanha? Porque não basta o candidato ser muito bom, né? A gente vê pela sua trajetória e tal, e pelas ideias, e pela experiência, e até mesmo pelos planos que você traz, que tem tudo para ser um eventual governo muito bom. Mas o problema é que tem que ganhar a eleição, né? Qual é o maior desafio para estruturar uma campanha competitiva? Três limitadores. Um financeiro, outro de tempo e outro que, de alguma maneira, é uma situação da legislação que é bastante limitadora. Você sempre está aí no limite, vendo se você cumpre toda a legislação eleitoral, ela é bastante condicionadora dos movimentos que se faça em cada período. Por isso precisa de equipe sempre para isso. Uma equipe jurídica, uma equipe financeira, uma equipe que olhe o cronograma e a agenda. Então são grandes desafios. Dos três, eu não tenho dúvida que o financeiro é o mais forte. Por quê? Porque a política me dá a impressão, no Brasil, uma impressão assim, impressão com o pé no chão, experimentada. Ela é organizada por ricos e para ricos. Por gente que tem muito dinheiro, muito capital e que tem condições de se locomover, de fazer a gestão de muita gente. Só que tem uma coisa, eles têm o dinheiro, nós temos o povo. Nós temos uma militância aguerrida, apaixonada, que acredita na mudança. Por isso, eles têm o dinheiro, colocam lá, às vezes, na entrada da cidade, o seu candidato num outdoor gigantesco. Sim. E nós temos os trabalhadores lá, que são a maioria. O fundo eleitoral desta eleição, que é um pouco mais robusto, não é um atenuante dessa questão? Ele atenua. O fundo eleitoral, embora haja quem tenha opinião diferente, a meu ver, ele vem reparar ou vem procurar trazer uma equidade. Por quê? Você tem o candidato que tem toda a pujança de seu capital, de seu dinheiro, os grandes que o apoiam, e isso não dava condições para os candidatos mais pobres. Então, o fundo eleitoral, ele traz esse aporte. Agora, ele no volume global, ele é gigantesco. Mas na hora que você divide para quem está concorrendo a presidente da República, depois você tem que distribuir para todos os pré-candidatos a governo e Senado no Estado. Certo. Isso pensando dentro de um país. Depois todos os deputados federais e estaduais, e aí você coloca isso, este fundo que é nacional, para o país todo, ele fica um picadinho pequeno para fazer toda a demanda que precisaria.
Mas, como eu disse, nós não temos o capital, mas temos gente, temos o povo, temos pessoas que apoiam e que estão junto. E isso que me parece que é a força principal que nós temos para esta pré-campanha e depois para a campanha. A melhor coisa é o seguinte, quem decide? Quem decide é, primeiro, Deus. Deus decide, porque Ele dá saúde, força, se Ele quiser, Ele permite. E depois o povo. O povo é que decide, não é o capital financeiro. É isso que nós queremos que as pessoas tomem consciência, porque voto não é mercadoria. Voto é consciência e escolha do nosso futuro. Perfeito. Candidato Valmir Amado, pré-candidato Valmir Amado, desculpa aí mais uma vez, pré-candidato, candidato só depois da convenção, mas então, pré-candidato Valmir Amado, muito obrigado pela presença, eu acho que foi muito esclarecedora a sua participação aqui. Espero que tenha muito sucesso nesse projeto, né, novo projeto na sua vida. Muito obrigado, boa noite. Professor Daniel, obrigado a você que nos acompanhou até esta hora, obrigado por ter dedicado sua atenção, sua escuta, meu abraço fraterno, minha gratidão por sua participação também nos acompanhando. Boa noite. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, até a próxima. Boa noite.